Irmãos e irmãs, nós acabamos de escutar as palavras do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, onde ele repete aquela sua garantia e aquela sua promessa que ele já tinha feito a Pedro, como aquele que representa a unidade de toda a igreja, porque no capítulo anterior Jesus tinha perguntado para os 12 apóstolos o que pensavam dele, e no entanto quem respondeu não foram os 12, foi um só, mas na resposta dele estava presente toda a igreja. Então, aquilo que ele atribui de forma singular, de forma especial a Pedro, quer dizer, o poder de ligar e desligar, aqui nesse trecho ele atribui a toda a igreja. Aqui também a gente relembra esse ensinamento, né? O dom da infalibilidade, que é a impossibilidade, ou seja, Deus não permite que a igreja ensine algo mal, algo errado, nem em matéria de fé e nem em matéria de costumes, ou seja, de moral, de comportamento. Então, que esse atributo da infalibilidade que deriva daquele outro, né, o chamado da indefectibilidade da igreja, nas palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, ela não pode ser vencida pelo mal. Se ela ensinasse algo ou mandasse fazer algo contra a vontade de Deus, ela teria sucumbido ao mal. Então, essa infalibilidade, essa certeza da assistência divina, é um atributo dado a toda a igreja. Muitas pessoas pensam que a infalibilidade é uma coisa somente reservada ao Santo Padre, ao Papa, né? Na verdade, a gente deve ver sempre essa infalibilidade, que não é em tudo aquilo que o Papa diz, não é em tudo aquilo que o Papa faz, né? De fato, na história da igreja a gente encontra, infelizmente, muitos exemplos de maus papas, de papas pecadores, de papas, enfim, de todo tipo, né? Como também, graças a Deus, de papas santos, né? Alguns deles que a gente pôde ver com os nossos próprios olhos, né? Então, dentro desse quadro, a gente entende por que aquela palavra final, aquela instância final da igreja, aquela autoridade última da igreja, que é a voz do bispo de Roma, do sucessor de Pedro, chefe dos apóstolos, né? Por que aquela é considerada e precisa ser considerada infalível pela igreja, né? Justamente porque falhando ela, falhando essa palavra final, essa autoridade máxima colocada pelo próprio Cristo, toda a igreja falharia junto com ela, né? Então, é em vista da igreja, é um atributo da igreja. É assim que a gente deve sempre entender o nosso caminho junto com a igreja. Essa certeza de que aquilo que ela liga na terra é ligado também no céu.
A gente passou nos últimos séculos por essa redução do cristianismo a uma religião do livro, quase como uma volta à mentalidade judaica, né? E quando no próprio livro é dito, né, que há uma autoridade, né, porque nem tudo é dito, declarado de forma explícita na Sagrada Escritura, né? Mas então quem tem autoridade para interpretar de modo autêntico a Escritura, quem recebeu autoridade divina para declarar que uma coisa é verdade em matéria de fé e de moral, quem recebeu essa autoridade? Toda a igreja recebeu essa autoridade, a igreja no seu conjunto, né? E de forma muito especial naquele papel daquele que representa a unidade da igreja, a única voz, a voz do Santo Padre, né? Então é nesse sentido que a gente contempla esse mistério da autoridade da igreja, que nos dá tanta alegria, nos dá tanta certeza. Hoje eu conversava com uma pessoa que viveu o tempo todo numa confissão protestante e está fazendo um caminho de aproximação da igreja, e aí é algo embaraçoso, porque a pessoa chega, se aproxima da igreja com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e encontra que dentro da igreja existe tanta briga e tanta discussão, que imaginem a confusão de uma pessoa que está recém se aproximando da fé católica. Ela encontra grupos de católicos atacando uns aos outros. Vocês são hereges, o Papa é inválido, não sei o que, o concílio não foi válido, a missa está errada, né? E tantas outras coisas que se escutam, né, nas redes sociais, etc., na internet, por aí afora, né? Então, uma pessoa que se aproxima do tesouro da igreja com tanta alegria, né? Finalmente encontrei a plenitude da fé, se encanta pela beleza da igreja, pelo tesouro doutrinal da igreja, pelo tesouro da liturgia, por tantas coisas maravilhosas, mas no meio encontra essa briga, né? E confunde a cabeça da pessoa. Então eu, com a graça de Deus, dei o seguinte critério que pode nos ajudar a todos, né? E Jesus nunca vai nos julgar por a gente ter caminhado passo a passo com a igreja, ou seja, nem à frente nem atrás. E por isso disse para essa pessoa que está se aproximando recentemente da fé da Igreja Católica, disse: toda pessoa, todo discurso que você ouvir que disser a igreja está muito atrasada, a igreja precisa se modernizar, ou então todo discurso que disser a igreja está errada porque a igreja está andando rápido demais, está fazendo muitas concessões ao mundo moderno, está muito progressista, está muito... Todos esses, eles estão enxergando a igreja à distância, porque um diz ela está longe demais, ela está muito na frente, e outros dizem ela ficou muito para trás. Então, quem diz que uma pessoa está muito na frente ou muito para trás, não está caminhando junto com ela, não está caminhando perto dela, né? Você só pode dizer de alguém está indo rápido, está muito longe, né, para frente ou para trás, se você não está caminhando junto, né? Então, prefira sempre caminhar com a igreja, no mesmo passo da igreja, em sintonia com ela, acompanhando e principalmente fazendo
a leitura daquilo que a igreja ensina, não a partir nem da imprensa, nem da ideologia, nem da política, né? E sim a partir do próprio tesouro da tradição da igreja. Então, como eu devo interpretar os ensinamentos, as diretrizes do Papa Francisco, né? De acordo com aquilo que a igreja, com aquilo que a imprensa diz. Francisco, não sei, né? Papa Francisco, quando era cardeal e arcebispo em Buenos Aires, ele era amaldiçoado pela imprensa por ser muito conservador, muito retrógrado. E agora ele é dito que está indo rápido demais, que está progressista demais, que está muito à esquerda, etc. Né? Então, cada um faz uma leitura, né? Então, essa é a leitura que se faz do sucessor de Pedro, do bispo de Roma, ou é a leitura a partir da nossa fé, da nossa comunhão na igreja, da nossa pertença à igreja, da nossa sintonia com a igreja, com a sua doutrina, com a sua moral, com o tesouro da sua tradição? Essa é a chave de leitura do pontificado de Francisco, do de Bento, do de João Paulo, do de Paulo, de João, de todos os que vierem depois, de Francisco também. Essa é a chave de leitura, é dentro da família que a gente se entende, né? E essa é a alegria. Hoje nós estamos comemorando São Maximiliano Kolbe, um padre polonês, franciscano, apaixonado pela Imaculada, né, que criou aí o seu grupo, a Milícia da Imaculada, que propagou na imprensa, nos meios de comunicação, a doutrina da fé, e depois, sendo levado para Auschwitz, para o campo de concentração, pediu com todo atrevimento, né, para o oficial nazista que tinha condenado à morte um judeu, pai de família. Ele se adiantou, saiu da fila, foi diante do oficial nazista e disse: eu sou um sacerdote católico, eu quero morrer no lugar desse senhor judeu, pai de família. Leva a mim para a morte e deixa ele viver, né? E assim Maximiliano Kolbe foi levado para o chamado bunker da fome, onde as pessoas que entravam lá não era dada mais comida nem água para elas até a morte delas, né? E desde que ele entrou lá, não se escutou mais, saindo daquele bunker, nem gritos de desespero, nem palavras de maldição, mas hinos religiosos, hinos de louvor a Deus, entoados pelo padre Kolbe e por todos os prisioneiros que estavam ali com ele, né? Até que a última voz se apagou e foi a dele. Então, dando esse testemunho de fé, de amor, vamos pedir por intercessão de São Maximiliano a graça de viver e a graça de morrer na plena comunhão, no pleno amor a Cristo e a sua igreja.